O Mundo de Sofia, Parte 10. Capítulo Berkeley. Como um planeta ao redor de um sol flamejante. Alberto se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade. Sofia o seguiu. Logo surgiu um pequeno avião a hélice sobrevoando as casas. Uma faixa estava amarrada à sua cauda. Sofia achou que se tratasse da propaganda de um grande show que seria realizado nas redondezas. Mas, quando o avião se aproximou, o que ela viu foi algo totalmente diferente. Feliz aniversário de 15 anos, Hilde. Que desnecessário isso! Foi o único comentário que Alberto fez. Do sul, chegavam nuvens escuras que começavam a encobrir a cidade. O pequeno avião desapareceu no meio delas. Estou com medo de que caia uma tempestade, disse Alberto. Acho que eu vou pegar o ônibus para casa. Só espero que o major não esteja por trás da tempestade também. Mas ele pode ser tão poderoso? Alberto nem respondeu. Ele voltou para a sala e sentou-se ao lado da mesinha. Temos que falar um pouco de Berkeley. Sofia já estava sentada. Ela se pegou roendo as unhas. George Berkeley foi um bispo irlandês que viveu de 1685 a 1753. Começou Alberto e não disse mais nada durante um bom tempo. Berkeley foi um bispo irlandês, retomou Sofia. Mas ele foi também filósofo. E ele achava que a filosofia e a ciência do seu tempo ameaçavam a visão de mundo cristã. Ele achava, além disso, que o materialismo, cada vez mais consistente e difundido, também era uma ameaça à crença cristã de que Deus criou e mantém vivo tudo o que existe na natureza. E, ao mesmo tempo, Berkeley foi um dos empiristas mais coerentes que existiram. Ele dizia que não podemos saber mais sobre o mundo do que aquilo que sentimos? Mais do que isso, Berkeley afirmava que as coisas no mundo são exatamente da maneira como sentimos, mas elas não são coisas. Agora você precisa explicar melhor. Você se lembra de que Locke dizia que não podemos expressar nada sobre as qualidades secundárias das coisas? Não podemos afirmar que uma maçã é verde ou ácida. Nós apenas sentimos a maçã dessa maneira. Mas Locke também disse que as qualidades primárias, como velocidade, peso e densidade, pertencem de fato à realidade exterior que nos rodeia. Essa realidade exterior possui, portanto, uma substância física. Minha memória continua funcionando muito bem, e acho que, além disso, Locke mencionou uma diferença importante. Seria muito bom, Sofia, se fosse apenas isso. Continue, então. Locke também disse, como Descartes e Spinoza, que o mundo físico é uma realidade. E é exatamente isso que Berkeley põe em dúvida, e ele faz amparado num empirismo muito consistente. Ele diz que a única coisa que existe é o que podemos sentir, mas não sentimos a matéria ou as coisas. As coisas que percebemos não são tangíveis. Pressupor que aquilo que sentimos possui uma substância por trás de si seria chegar a uma conclusão precipitada. Não temos absolutamente nenhuma experiência capaz de sustentar tal afirmação. Bobagem, basta olhar aqui. Sofia bateu na mesa com um punho cerrado. Ai, disse ela ao bater com força. Isso não é a prova de que a mesa é de fato tanto matéria quanto substância? O que você sentiu? Senti que bati em algo bem duro. Você experimentou claramente o impacto de algo duro, mas não sentiu a verdadeira matéria da mesa. Do mesmo modo que você pode sonhar que está batendo em alguma coisa dura, embora no sonho essa coisa não exista, não é mesmo? Não no sonho. Além do que, qualquer um pode dizer que é possível induzir alguém a achar que sentiu alguma dessas coisas, não?
Uma pessoa pode ser hipnotizada e achar que sentiu calor ou frio, um carinho na pele ou um soco bem no rosto. Mas, se a mesa não é mesmo dura, o que foi que me fez percebê-la assim? Berkeley achava que foi uma vontade ou espírito. Para ele, todas as nossas ideias têm uma causa exterior à nossa própria consciência. Mas essa causa não é de natureza material. Ela é de natureza espiritual. Sofia havia começado a roer as unhas novamente. Alberto continuou. Segundo Berkeley, minha própria alma pode ser a razão das ideias que eu tenho, como ocorre quando estou sonhando, mas somente outra vontade ou espírito pode ser a causa das ideias que compõem o nosso mundo material. Tudo se deve àquele espírito que influencia tudo em tudo, e do qual decorrem todas as coisas, dizia ele. E que espírito seria esse? Berkeley naturalmente está pensando em Deus. Ele dizia que, no fim e ao cabo, podemos alegar que a existência de Deus pode ser percebida com mais profundidade que a existência dos homens. Por acaso ele não estava convencido da nossa própria existência? Bom, tudo que vemos e sentimos é obra do poder divino, dizia Berkeley, pois Deus está intimamente localizado na nossa consciência e nela processa toda a multiplicidade de ideias e sensações às quais estamos constantemente sujeitos. Toda a natureza à nossa volta e nossa existência inteira repousam, portanto, em Deus. Ele é a única causa de tudo o que é. Estou confusa, para dizer o mínimo. Ser ou não ser não é, pois, a questão mais importante. Importa também perguntar o que somos. Somos, na verdade, homens de carne e osso? Nosso mundo consiste em coisas reais ou tudo aquilo que nos rodeia não passa de consciência? Sofia roía as unhas. Alberto continuou. Mas não é apenas a realidade material que Berkeley põe em xeque. Ele questiona também que o tempo e o espaço tenham uma existência absoluta ou independente. Até o que conhecemos por tempo ou espaço pode ser algo que existe apenas na nossa consciência. O que é 1 ou 2 semanas para nós não é necessariamente 1 ou 2 semanas para Deus. Você disse que para Berkeley, esse espírito do qual tudo repousa é o Deus cristão. Claro que disse, mas para nós, sim. Para nós, essa vontade ou espírito que influencia tudo em tudo pode muito bem ser o pai de Hilde. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes. Seu rosto parecia um grande ponto de interrogação. Ao mesmo tempo, dava a impressão de que algo ficava bem claro na sua mente. Você acha mesmo? Não vejo outra possibilidade. Essa talvez seja a única maneira de explicar tudo o que passamos. Estou me referindo aos cartões e aos acontecimentos que parecia brotar em todos os lugares. Estou me referindo ao fato de Hermes começar a falar. E também às coisas que eu disse sem querer. Imagine que eu a chamei de Sofia, Hilde. O tempo inteiro eu sabia que você não se chama Sofia. O que é que você está dizendo? Agora sim, parece que está pensando em círculos. Sim, em círculos. Eu estou girando, minha querida, como um planeta ao redor de um sol flamejante. E esse sol é o pai de Hilde? Acho que você pode dizer que sim. Você está dizendo que ele tem sido uma espécie de Deus para nós? Sem meias palavras, sim. Mas ele devia se envergonhar. E quanto a Hilde? Ela é um anjo, Sofia. Um anjo? Ela é aquela a quem o espírito se dirige. Você acha que Albert Knegg está nos contando sobre Hilde? Ou então escrevendo sobre nós mesmos? Pois nós não podemos sozinhos sentir o que a realidade é feita. Ao menos assim aprendemos. Não podemos saber se nossa realidade exterior é feita de ondas sonoras ou de papel escrito. Segundo Berkeley, tudo o que podemos saber é que somos espírito. E Hilde é um anjo. Ela é um anjo, sim. E vamos parando por aqui.
Parabéns, Hilde! Nesse momento, a sala se iluminou com uma luz azulada. Alguns segundos depois, ouviu-se um trovão ensurdecedor e o prédio inteiro estremeceu. Alberto permanecia sentado, com um olhar perdido. Eu tenho que ir para casa, disse Sofia. Ela se levantou e correu até a porta. O barulho da fechadura acordou Hermes, que estava dormindo debaixo do guarda-roupa. Quando ela saiu, pareceu-lhe que lhe disse alguma coisa. Até mais, Hilde. Sofia desceu correndo as escadas e saiu do prédio. Na rua não se via ninguém. Uma chuva torrencial começara a cair. 2 carros passaram espirrando água na calçada, mas Sofia não conseguia ver nenhum ônibus. Ela atravessou correndo a grande praça em direção ao centro da cidade. Enquanto isso, um único pensamento martelava sua mente. Amanhã é o meu aniversário, pensava ela. Não era amargo demais descobrir que a vida não passa de um sonho um dia antes de completar 15 anos? Era como sonhar que se ganhou 1 milhão na loteria e momentos antes de receber o prêmio, se dar conta de que tudo não passou de um sonho. Sofia rapidamente cruzou a quadra de esportes, que já estava toda encharcada. Ela não viu que alguém vinha correndo em sua direção. Era sua mãe. Os raios rasgavam o céu sem trégua. Quando se encontraram, a mãe lhe deu um abraço. — O que está acontecendo com a gente, minha filha? — Não sei, disse Sofia chorando. — Parece um pesadelo. Capítulo Bierkli. Um antigo espelho mágico que sua bisavó comprara de uma cigana. Hilde Moller-Knäg acordou no seu quarto, uma água furtada na antiga vila do capitão, nos arredores de Lillesand. Ela olhou o relógio, eram quase 6 horas. Ainda assim, estava claro. Uma larga réstea de sol cobria quase toda a parede. Ela se levantou e caminhou até a janela. No trajeto, inclinou-se sobre a escrivaninha e arrancou uma folha do calendário de mesa. Quinta-feira, 14 de junho de 1990. Amassou a folha e atirou no cesto de papéis. Sexta-feira, 15 de junho de 1990, era o que o calendário marcava agora. E isso tinha um significado especial para ela. Ainda em janeiro, ela havia escrito 15 anos naquela folha. Ela achava extraordinário completar 15 anos num dia 15. Algo que jamais voltaria a acontecer. 15 anos. Não seria esse o primeiro dia da sua vida adulta? Ela não conseguia mais voltar para a cama. Além disso, era o último dia de aula antes das férias. Hoje haveria apenas uma reunião geral na igreja à 13h. E mais, dali a 1 semana, o seu pai voltaria do Líbano. Ele prometera estar em casa nas vésperas de São João. Hilde parou diante da janela, observando o jardim, o pier e o atracadouro pintado de vermelho. O barco à vela ainda não estava pronto para a temporada de verão, mas o velho bote estava lá, amarrado ao atracadouro. Era preciso retirar a água acumulada dentro dele depois da forte chuva. Enquanto admirava a pequena baía, lembrou-se de que quando tinha 6 anos para 7 anos, entrou no bote e começou a remar sozinha pelo fiorde. Mas se desequilibrou e a muito custo conseguiu voltar para a terra firme, totalmente encharcada, arrastando-se no meio da mata de arbustos densos. Quando ela chegou no jardim em frente à casa, sua mãe correu ao seu encontro. O bote e o par de remos ficaram à deriva do fiorde. Ainda acontecia de ela sonhar com o bote abandonado ao longe, deixando a própria sorte. Foi uma experiência terrível. O jardim não era especialmente exuberante nem especialmente bem cuidado, mas era grande e pertencia a ela. Uma macieira retorcida pela ação do vento e alguns arbustos que quase nunca davam bagas conseguiam sobreviver às fortes tempestades de inverno. Entre as escarpas e as rochas, sobre a relva plana do jardim, ficava o balanço infantil. Parecia bem abandonado sob a luz da manhã, sobretudo porque as almofadas tinham sido removidas. Sua mãe teria corrido até lá na noite anterior, antes da chuva, a tempo de salvá-las da tempestade.
O imenso jardim era rodeado por bétulas que protegiam um pouco seu interior contra os ventos fortes. Por conta dessas árvores, a propriedade recebera, mais de 100 anos antes, o nome de Bierkeli. O bisavô de Hilde construíra a casa quase no fim do século XIX. Ele era capitão do último dos navios à vela em operação na Noruega, e por isso até hoje se referiam à resistência como Vila do Capitão. Naquela manhã, os jardins ainda traziam as marcas da forte chuva que caíra à noite. Hilde acordara várias vezes com o barulho dos trovões. Agora não havia uma única nuvem no céu. O tempo ficava muito agradável logo depois das tempestades de verão. As últimas semanas tinham sido quentes e secas. A extremidade das folhas bétulas começara a amarelar. Agora era como se o mundo tivesse sido lavado para ficar novinho em folha de vez. E naquela manhã era como se toda a infância de Hilde tivesse ido embora, carregada pela água. Tão certa como a dor da planta quando brotam os ramos. Não foi uma poeta sueca que disse isso? Ou seria finlandesa? Hilde postou-se diante do enorme espelho de latão pendurado sobre a antiga cômoda do seu bisavô. Era bonita? Feia não era. Talvez fosse algo entre uma coisa e outra. Hilde tinha cabelos louros e compridos. Ela sempre achou que seus cabelos poderiam ser mais claros ou mais escuros. Aquele tom intermediário era tão inexpressivo. Para compensar, ela reparou nos cachos bem cheios. Muitas das suas amigas passavam horas enrolando o cabelo, mas aqueles cachos eram naturais. E ela também podia contar com os olhos verdes, cintilantes. São verdes mesmo? Costumava perguntar seus tios e tias, inclinando-se para vê-los de perto. Ela ficou admirando seu reflexo e pensando se a imagem que via era de uma garota ou de uma jovem mulher. Chegou à conclusão de que não era nem uma coisa nem outra. Seu corpo talvez parecesse bem feminino, mas o rosto tinha a textura de uma maçã que ainda não estava madura. Havia algo no antigo espelho que sempre a fazia lembrar do seu pai. No passado, aquele espelho fora pendurado no ateliê dele. O ateliê, localizado sobre o atracadouro, era o cômodo que servia de biblioteca, abrigo e estúdio. Albert, como Hilde o chamava quando ele estava em casa, sempre desejou escrever uma obra de fôlego. Ele se aventurou pelo romance uma vez, mas foi uma tentativa inútil. Alguns poemas e desenhos seus retratando a paisagem do jardim tinham sido publicados com certa regularidade no Friderlandsvennen. Hilde ficava tão orgulhosa quanto ele próprio ao ver o seu nome impresso no jornal local, Albert Knegg. Pelo menos em Lillesand, aquele nome soava especial. Seu avô também se chamava Albert. Ah, sim, no espelho. Muitos anos antes, seu pai dissera de brincadeira que nunca conseguira piscar com os dois olhos diante de um espelho. Até que conseguiu fazê-lo exatamente diante daquele ali, um antigo espelho mágico que sua bisavó comprara de uma cigana pouco antes de se casar. Hilde bem que tentou durante um bom tempo, mas ver os dois olhos piscando era tão difícil quanto correr da própria sombra. Por fim, acabou ganhando o espelho de herança da avó. Ao longo de toda a infância, ela tentou por diversas vezes realizar esse feito impossível. Não era de admirar que ela estivesse tão pensativa hoje. Tampouco era de admirar que estivesse tão pensativa a respeito de si mesma. 15 anos. Só então ela lançou um olhar para o criado mudo. Havia um enorme pacote sobre ele, embrulhado num lindo papel azul celeste envolto numa fita de seda vermelha. Claro que era um presente de aniversário. Seria o presente? Seria o presente do seu pai? Aquele em torno do qual ele fizera tanto mistério? Ele gerou muita expectativa ao enviar tantos cartões do Líbano, mas em seguida se impôs uma forte censura. O presente era algo que não parava de crescer, ele tinha escrito. Depois ele também adiantou algo sobre uma garota que em breve ela iria conhecer. Alguém para quem ele enviara cópias de todos os cartões.
Hilde tentou arrancar da sua mãe o que ele queria dizer com aquilo, mas ela não fazia a menor ideia. O mais estranho foi um comentário. O presente talvez pudesse ser compartilhado com outras pessoas. Não era à toa que ele trabalhava na ONU. Se o pai de Hilde tivesse apenas uma ideia fixa, e ele tinha várias, seria que a ONU deveria ter uma espécie de responsabilidade sobre os governos do mundo inteiro. Quem dera a ONU possa unir as pessoas, escrever a ele em um dos cartões. Será que ela poderia abrir o pacote antes que a sua mãe subisse cantando parabéns, trazendo suco, pãezinhos e a bandeira da Noruega? De certo poderia. O presente não estaria ali. Hilde caminhou silenciosamente pelo quarto e pegou o pacote de cima do criado mudo. Era pesado. Havia um cartão. Para Hilde, pelos seus 15 anos. Do seu pai. Ela sentou na cama e começou a desamarrar com cuidado a fita de seda vermelha, para depois poder rasgar o papel. Era um fichário enorme. Isso era o presente? Era esse o presente de 15 anos do qual tanto se falou? Era esse o presente que não parava de crescer? E além disso, poderia ser compartilhado com outras pessoas? Uma rápida passada de olhos revelava que o fichário estava cheio de folhas datilografadas. Hilde reconheceu os tipos da máquina de escrever que seu pai levara para o Líbano. Será que ele havia escrito um livro inteiro para ela? Na folha de rosto estava manuscrito em letras bem grandes: O Mundo de Sofia. Um pouco mais abaixo havia algo, dessa vez escrito à máquina: Aquilo que o sol é para a terra infértil, o verdadeiro conhecimento é para os que a habitam. N.F.S. Grundtvig. Hilde folheou as páginas. No alto da página seguinte se iniciava o primeiro capítulo. O título era O Jardim do Éden. Ela se acomodou na cama, apoiou o fichário no colo e começou a ler. Sofia Mandsey voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Jorun. Elas conversavam sobre robôs. Jorun dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Sofia não sabia ao certo se concordava. Um homem não deveria ser mais do que uma máquina? Hilde continuou a leitura e logo se esqueceu de tudo mais, inclusive de que era o seu aniversário. De quando em quando, um pensamento solto conseguia se intrometer nas linhas que lia. Seu pai tinha escrito um romance? Será que finalmente retomara o grande romance que planejava escrever e o concluíra no Líbano? Tantas vezes ele reclamava que o tempo ali demorava a passar. O pai de Sofia também tinha viajado para longe. De certo, era ela que Hilde deveria conhecer. Ao mesmo tempo, lhe ocorria o contrário. Primeiro, ela teve uma forte sensação de que um dia deixaria de existir, e logo percebeu quão infinitamente maravilhosa é a vida. De onde vem o mundo? No fim das contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Mas isso fazia sentido? Não seria também impossível imaginar que o universo sempre existira? Hilde leu sem parar, até pular da cama de susto ao ler que Sofia Mandsey recebera um cartão postal do Líbano. Hilde Moller-Knegg, aos cuidados de Sofia Mandsey. Rua Clover, número 3. Querida Hilde, meus parabéns pelos seus 15 anos. Como você sabe, quero lhe dar um presente que a ajude a crescer como pessoa. Desculpe-me por enviar o cartão por intermédio de Sofia. Foi mais fácil assim. Beijos, papai. Que pilantra! Hilde sempre admirava as palhaçadas que seu pai fazia, mas daquela vez ele a tinha deixado de queixo caído. Em vez de pôr o cartão no pacote, ele o embutira no próprio presente. Mas e a pobre Sofia? Ela sim devia estar totalmente confusa. Por que um pai enviaria um cartão de aniversário para o endereço de Sofia quando estava mais que evidente que era destinado a outro lugar?
Que pai trataria de fazer com sua própria filha recebesse um cartão destinado a outra pessoa? O que ele queria dizer com mais fácil assim? E principalmente, como ela conseguiria encontrar a tal Hilde? Não, como ela conseguiria? Hilde continuou a folhear e começou a ler o segundo capítulo. Ele se chamava A Cartola. Logo, ela deparou com uma extensa carta que uma pessoa misteriosa escrevera para Sofia. Hilde prendeu a respiração. Interessar-se pelo porquê da vida não é um interesse casual como colecionar selos. Quem se interessa por perguntas assim está se ocupando de algo que as pessoas vêm discutindo desde quando começamos a habitar este planeta. Sofia estava totalmente embevecida. E Hilde também. Seu pai não lhe escrevera um livro qualquer como presente de 15 anos, mas um livro maravilhoso e cheio de enigmas. Resumindo, um coelho branco é retirado de uma cartola. Como é um coelho enorme, esse truque leva bilhões de anos para acontecer. Na ponta dos pelinhos nascem todas as crianças. E como elas se encantam com esse truque de mágica. Mas, à medida que envelhecem, elas vão afundando lentamente para a base dos pelos do coelho. E por lá ficam. Não era apenas Sofia que experimentava a sensação de encontrar um lugar confortável bem na base da pelagem do coelho branco. Hoje, Hilde completava 15 anos. Ela também sentia que já era tempo de decidir para qual lado se dirigir. Ela leu sobre os filósofos da natureza gregos. Hilde sabia que seu pai gostava de filosofia. Ele escrevera no jornal que a filosofia deveria ser uma disciplina normal no currículo escolar. Por que a filosofia deveria ser incluída no currículo escolar? Era o título do artigo. Ele mencionara isso nos últimos encontros de pais e mestres na escola. E ela havia ficado envergonhada. Hilde olhou para o relógio e já eram 7h30. Na certa, ainda levaria mais de 1 hora até que a sua mãe subisse com a bandeja trazendo seu café da manhã de aniversário. Ainda bem, porque agora mesmo ela estava muito ocupada pensando em Sofia e nas questões filosóficas. Ela leu o capítulo intitulado Demócrito. De imediato se pôs a refletir sobre uma pergunta. Por que o Lego é o brinquedo mais genial do mundo? Depois, encontrou um grande envelope amarelo na caixa de correio. Demócrito concordava com seus antecessores ao afirmar que as mudanças da natureza não ocorrem porque algo realmente se transformava. Ele presumiu que todas as coisas deveriam ser feitas de pecinhas muito pequenas, invisíveis, eternas e imutáveis, e chamou essas pecinhas de átomos. Hilde ficou chocada quando descobriu que Sofia encontrara a sua echarpe de seda debaixo da cama. Então fora lá que ela havia ido parar? Mas como a echarpe poderia ter entrado na história assim tão de repente? Ela deveria estar em algum outro lugar. O capítulo sobre Sócrates começou com Sofia lendo no jornal algumas linhas sobre o batalhão norueguês das Nações Unidas no Líbano. Típico do pai dela. Ele fazia de tudo para que as pessoas na Noruega se importassem um pouco com o trabalho de manutenção da paz realizado pelas tropas da ONU. Como ninguém parecia se importar com aquilo, então que Sofia se interessasse. Talvez assim também ele conseguisse um pouco de atenção da mídia. Ela não conseguiu deixar de rir ao ler o último PS na carta que o professor de filosofia escreveu para Sofia. PS. Se você por acaso encontrar uma echarpe vermelha, peço por gentileza que cuide dela muito bem. Acontece de às vezes eu acabar me confundindo e trocando alguns pertences, sobretudo na escola ou nos lugares parecidos. E essa é uma escola de filosofia. Hilde escutou os passos na escada. Devia ser sua mãe com a bandeja de aniversário. Quando ela bateu na porta, Hilde já estava lendo sobre o vídeo de Atenas que Sofia encontrara no esconderijo no jardim. Parabéns a você, nessa data querida. A mãe começou a cantar ainda enquanto subia a escada.
Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pode entrar, disse Hilde enquanto lia sobre o professor de filosofia que se dirigia a Sofia diretamente da Acrópole. Ele se parecia muito com o pai de Hilde, com uma barba preta bem aparada e uma boina azul. Parabéns, Hilde. Que foi agora, Hilde? Pode pôr aí em cima. Você não vai... Não está vendo que eu estou muito ocupada? Pense que você está completando 15 anos. Você já esteve em Atenas, mamãe? Não, por quê? É muito estranho que os templos antigos continuem lá. Eles têm 2.500 anos. O maior se chama, aliás, Morada das Virgens. Você abriu o presente do seu pai? Que presente? Hilde, olha para mim aqui. Você não parece bem. Hilde deixou o fichário cair sobre as pernas. Sua mãe se achegou na cama. Na bandeja ela trazia velas acesas, pãezinhos, suco de laranja e um pequeno pacote também. Mas, como ela só tinha 2 mãos, pusera a bandeja da Noruega debaixo do braço. Muito obrigada, mamãe. Você é muito bacana, mas compreenda que essa não é uma boa hora. Mas você não tem que ir à igreja antes da 1 da tarde? Só então Hilde se deu conta de onde estava e de que a mãe havia posto a bandeja em cima do criado mudo. Desculpe, eu estava completamente absorvida por isso aqui. Ela apontou para o fichário e continuou. É do papai. O que ele escreveu, Hilde? Estava tão ansiosa quanto você. Faz muito tempo que ele não me escreve coisas sensatas. Por algum motivo, Hilde ficou constrangida. Ah, é só uma história. Uma história? Sim, uma história. É um livro de filosofia também, algo assim. Você não vai abrir o meu presente? Hilde percebeu que seria uma desfeita. Então abriu o presente da mãe. Era uma pulseira de ouro. É linda, muito obrigada. Hilde se levantou e abraçou a mãe. Depois elas sentaram na cama e ficaram conversando por alguns minutos. Agora pode ir, disse Hilde. Agora mesmo ele está no alto da Acrópole. Ele quem? Não faço ideia, nem Sofia. É exatamente essa a questão. Ok, eu tenho que ir para o trabalho. Tome seu café logo, então. Seu vestido está pendurado lá embaixo. Enfim, a mãe desapareceu escada abaixo, assim como o professor de filosofia, que sumiu por entre as escadarias da Acrópole e apareceu depois no platô do Areópago, antes de sumir e reaparecer de novo na antiga Praça de Atenas. Hilde estremeceu ao ler que as construções se erguiam das ruínas. Uma das ideias fixas de seu pai era que todos os países membros da ONU deveriam construir uma cópia idêntica da antiga Praça de Atenas, onde discutiriam questões filosóficas, além de tratados de desarmamento. Um projeto de tal envergadura conseguiria unir a humanidade num objetivo comum, dizia ele. Afinal, nós já somos capazes de construir plataformas de petróleo no mar e foguetes que vão para a Lua. Logo, ela estava lendo sobre Platão. Nas asas do amor, a alma quer retornar para o seu lar, no mundo das ideias. Ela quer se libertar da prisão do corpo. Sofia tinha saído do meio dos arbustos do seu esconderijo para correr atrás de Hermes, mas ele foi mais rápido. Depois de ter lido sobre Platão, ela se embrenhou na floresta e chegou numa cabana vermelha perto de um pequeno lago. Numa parede estava pendurado um quadro de Bjerkeli. Pela descrição, ficava evidente que era Bjerkeli de Hilde. E também havia um quadro de um homem chamado Berkeley. Não era curioso? Hilde pôs um enorme fichário em cima da cama. Foi até a estante e começou a folhear a enciclopédia que ganhara aos 14 anos. Berkeley. Pronto. Berkeley George, 1685 a 1753. Filósofo irlandês, bispo de Cloyne. Negava a existência de um mundo material além da consciência humana.
Nossas percepções sensoriais nos são reveladas por Deus B. Também é conhecido por sua crítica das ideias gerais abstratas. Principal obra, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, 1710. Sim, era curioso. Hilde ficou imóvel por alguns instantes, antes de voltar para a cama e pegar novamente o fichário. De algum modo, fora o seu pai que tinha pendurado os dois quadros. Poderia haver alguma relação entre eles além da semelhança dos nomes? Berkeley era, portanto, um filósofo que negava a existência de um mundo material além da consciência humana. Afirmações muito estranhas de fazer. Mas tampouco era fácil contestar essas afirmações. De qualquer forma, era algo que se adequava perfeitamente ao mundo de Sofia. Suas percepções sensoriais eram reveladas pelo pai de Hilde. Ela ficou sabendo de mais coisas à medida que avançou na leitura. Hilde ergueu os olhos da página e riu ao ler sobre Sofia olhando para o espelho e vendo uma garota piscar os dois olhos ao mesmo tempo. Foi como se a Sofia do espelho piscasse de volta. Foi como se ela quisesse dizer: "Estou vendo você, Sofia. Estou aqui do outro lado." Lá na cabana, ela também encontrou uma carteira verde, com dinheiro e tudo mais. Como a carteira teria ido parar lá? Bobagem. Por 1 ou 2 segundos, Hilde chegou a acreditar que Sofia realmente a havia encontrado. Depois, tentou vivenciar tudo aquilo pela perspectiva da própria Sofia. Para Hilde também, tudo aquilo era inexplicável e misterioso. Pela primeira vez, Hilde sentiu um frio no estômago ao se imaginar encontrando Sofia pessoalmente. Sentiu vontade de conversar com ela e descobrir como tudo aquilo se encaixava. Mas agora Sofia deveria sair da cabana antes de ser pega em flagrante lá dentro. Claro que a essa altura, o bote boiava à deriva no meio do lago. Seu pai tinha que relembrá-la do incidente dela com o bote. Hilde tomou um gole de suco e deu uma mordida num pãozinho recheado de salada de camarão enquanto lia a carta sobre Aristóteles, o organizador, que havia criticado a teoria de Platão. Aristóteles achava que não existe consciência nenhuma que antes não tenha passado pelos sentidos. Platão poderia ter afirmado que nada na natureza existe sem que antes tenha passado pelo mundo das ideias. Dessa maneira, Aristóteles acreditava que Platão duplicava a quantidade de coisas que existiam. Hilde ainda não sabia que Aristóteles foi inventor daquele jogo do reino vegetal, animal ou mineral. Aristóteles queria dar uma bela arrumada no quarto da jovem natureza. Ele tentou demonstrar que todas as coisas na natureza pertencem a diferentes grupos e subgrupos. Quando ela leu sobre a visão que Aristóteles tinha das mulheres, ficou tão decepcionada quanto irritada. Uma pessoa pode ser um filósofo sábio e um perfeito idiota ao mesmo tempo. Sofia se inspirou em Aristóteles para arrumar seu quarto. E lá, no meio da bagunça, encontrou uma meia 3/4 branca que cerca de 1 mês antes havia simplesmente sumido da gaveta de Hilde. Sofia colocou no fichário todas as folhas que Alberto lhe escrevera. Já eram mais de 50. Hilde, por sua vez, já chegara à página 137. Porém, além de todas as cartas de Alberto Knox, concurso de filosofia, tinha que ler a história de Sofia. O capítulo seguinte chamava-se O Helenismo. A primeira coisa que acontece nesse capítulo é que Sofia encontra um cartão postal com um jipe da ONU, que traz um carimbo de 15 de junho, no batalhão da ONU. Mais uma vez, um cartão que o pai de Hilde colocara no fichário em vez de enviar pelo correio. Querida Hilde, acredito que você está comemorando seus 15 anos. Ou já estamos no dia seguinte? Não importa, não faz a menor diferença, desde que o presente esteja aí. De algum modo, ele vai durar a sua vida inteira. Mas queria novamente lhe dar os parabéns. Agora você já pode imaginar por que estou enviando este cartão aos cuidados de Sofia. Tenho certeza de que ela vai repassá-lo a você. PS. Mamãe contou que você perdeu a sua carteira.
Prometo lhe devolver as 150 coroas. Uma segunda via da carteira de estudante você certamente vai obter na escola antes das férias de verão. Um beijo carinhoso, papai. Nada mal, pois assim ela acabara de ficar 150 coroas mais rica. Talvez seu pai achasse que um presente feito em casa como aquele fichário não fosse o suficiente. Ficava claro que no dia 15 de junho também era aniversário de 15 anos de Sofia. Mas o calendário de Sofia não havia ainda passado da primeira metade de maio. Na certa, seu pai estava escrevendo exatamente aquele capítulo quando resolveu antecipar o cartão de aniversário para Hilde. Enquanto isso, a pobre Sofia corria para o supermercado para encontrar Jorunn. Quem era Hilde? Por que o pai dela dera como certo que Sofia iria encontrá-la? Qualquer que fosse a resposta, não fazia sentido ele destinar as cartas a Sofia em vez de enviá-la diretamente para a filha. Hilde também teve a sensação de flutuar no quarto quando leu sobre Plotino. Eu digo que há algo do mistério divino em tudo que existe. Podemos testemunhar isso admirando um girassol ou uma papoula. Mas desse mistério insondável podemos ver uma borboleta pousada num galho, ou um peixinho dourado nadando num aquário. Mas chegamos mais perto de Deus através da alma que existe dentro de nós. Somente por meio dela é que podemos nos reunir ao grande mistério da vida. Sim, em momentos extraordinários podemos experimentar no nosso íntimo esse mistério divino. Era a coisa mais formidável que Hilde jamais lera, mas era também a mais simples. Tudo é um, e esse um é um mistério divino do qual todos fazem parte. Isso, na verdade, não era algo em que ela precisasse acreditar. É simplesmente assim, pensou Hilde. Cada um que substitua a palavra divino pela que acha melhor. Ela virou a página para o capítulo seguinte. Sofia e Jorunn iam passar a noite de 17 de maio acampando. Então seguiram para o chalé do Major. Hilde mal acabara de ler outras páginas quando ficou irritada. Se levantou da cama e passou a andar em círculos pelo quarto com o fichário debaixo do braço. Tanta indiscrição ela jamais tinha visto. Na pequena cabana, no meio da floresta, seu pai simplesmente permite que as duas garotas encontrem cópias de todos os cartões postais que ele enviara a Hilde na primeira metade de maio. E as cópias eram autênticas. Hilde começara a ler 2 ou 3 vezes cada um dos cartões que recebia do pai. Ela sabia de cor cada palavra deles. Querida Hilde, estou tão abarrotado de segredos sobre o seu aniversário que várias vezes por dia interrompo o que estou fazendo e penso em ligar para você para contar tudinho. É uma vontade que não para de crescer. E você sabe, quando uma coisa não para de crescer, ela fica difícil de esconder. Sofia recebeu uma nova carta de Alberto. Era sobre judeus, gregos e os 2 grandes perímetros culturais. Hilde apreciava aquela perspectiva ampla da história. Algo assim eles jamais ensinavam na escola. Eram só detalhes e mais detalhes. Quando acabou de ler essa parte, seu pai havia conseguido lhe dar uma nova perspectiva de Jesus e da cristandade. Ela gostou muito da citação de Goethe. Aquele que depois de 3 milênios não é capaz de se ter na própria conta está fadado a viver uma vida de ignorância. O capítulo seguinte começava com um pedaço de papel grudado na janela da cozinha de Sofia. Era, claro, mais uma lembrança de aniversário para Hilde. Querida Hilde, não sei se a comemoração do seu aniversário já não terá passado quando você receber este cartão. Espero que não. De todo modo, espero que não tenham se passado muitos dias. Que para Sofia tenha se passado 1 ou 2 semanas não significa para nós a mesma medida de tempo. Eu devo chegar mesmo na véspera de São João. E aí vamos passar um tempão no balanço do jardim olhando para o mar. Nesse instante, Alberto ligou para Sofia. Foi a primeira vez que ela ouviu a sua voz. Assim parece que você está falando de uma guerra.
Melhor chamar de batalha espiritual. Temos que chamar a atenção de Hilde e atraí-la para o nosso lado antes que o pai dela volte para casa em Lillesand. E assim Sophie encontrou Alberto Knox vestido como um monge da Idade Média na antiga igreja de pedra do século XII. Ah, a igreja! Hilde olhou as horas. 1h15. Ela se esquecera do compromisso. Talvez não fosse uma desfeita tão grande faltar à igreja no dia do seu próprio aniversário, mas algo nisso a deixava triste. Ela não poderia receber os parabéns dos colegas. Se bem que este ano ela já recebera desejos de feliz aniversário além da conta. Mesmo assim, logo mais ela teria que ouvir um longo sermão. Alberto não tinha nenhuma dificuldade em interpretar o papel do pastor. Ao ler sobre Sofia, que surgia para Hildegard em visões, teve novamente que consultar a enciclopédia, mas não encontrou nada sobre nenhuma das duas. Não era típico. Sempre que se tratava de mulheres ou de algo relacionado ao feminino, a enciclopédia era um lugar tão deserto quanto uma cratera lunar. Será que as enciclopédias eram censuradas por algum conselho composto somente de homens? Hildegard von Bingen exerceu ofícios de oradora, escritora, médica, botânica e pesquisadora da natureza. Talvez ela possa ser tomada como símbolo de que na Idade Média as mulheres costumavam ter os pés mais no chão e ter uma abordagem mais científica das coisas. Mas mesmo assim não havia uma única letra escrita sobre ela na enciclopédia de Hilde. Que vergonha! Hilde nunca ouvira dizer que Deus teria um lado feminino ou uma natureza maternal. Ela se chamava Sofia. E também sobre isso não se gastara nem uma gota de tinta na enciclopédia. O mais próximo disso que encontrou foi um verbete sobre a igreja de Santa Sofia, na Constantinopla. Hagia Sophia, ela se chamava, que significava Sagrada Sabedoria. A capital de um país e inúmeras rainhas tinham recebido seus nomes em homenagem a essa sabedoria, mas a enciclopédia não mencionava uma única palavra sobre o fato de ela ser feminina. Seria ou não seria censura? Fora isso, era quase certo que Sofia começava a se mostrar na visão interior de Hilde. Ela passou a acreditar que diante de si havia uma garota de cabelos negros. Quando Sofia voltou para casa, depois de passar quase uma noite inteira na igreja de Santa Maria, foi até o espelho que tinha trazido da cabana da floresta. Olhou bem no espelho e viu o contorno bem definido do seu rosto pálido, emoldurado por cabelos muito lisos, incapazes de ficarem presos num penteado diferente do natural, totalmente escorridos. Mas atrás desse rosto lhe pareceu surgir o fantasma de outra garota. De repente, essa outra garota começou a piscar os dois olhos energicamente. Foi como se ela quisesse sinalizar que estava de fato do outro lado do espelho. Isso durou poucos segundos, e então ela se foi. Quantas vezes Hilde não havia ficado diante do espelho daquela mesma maneira, procurando a imagem de outra pessoa? Mas como seu pai poderia saber disso? E não era uma garota de cabelos escuros que ela tentava encontrar? Sua bisavó comprara o espelho de uma cigana que tinha os cabelos escuros. Hilde sentiu tremer a mão que segurava o fichário. Ela não tinha dúvida que existia uma Sofia de verdade do outro lado. Agora, Sofia sonhava com Hilde em Bjerkeli. Hilde não conseguia vê-la nem ouvi-la, mas aí Sofia encontrou a corrente de ouro que Hilde deixara no pier, e a cruz de ouro também, gravada com as iniciais de Hilde e tudo mais. A cruz foi parar na cama de Sofia, que a encontrou assim que despertou daquele sonho. Hilde parou para pensar. Será que ela havia perdido a corrente com a cruz também? Ela foi até a cômoda, pegou a caixinha de joias e a corrente com a cruz, presente de batismo da sua avó, não estava lá. Então realmente ela havia perdido aquela joia. Muito bem, mas como seu pai poderia saber disso se ela mesma não tinha a menor ideia? E mais,
Sofia tinha visto nitidamente que o pai de Hilde voltara da missão no Líbano, mas ainda faltava uma semana inteira para isso. Ela teria tido um sonho profético? Seu pai, por acaso, queria dizer que, no seu retorno para casa, de alguma forma Sofia estaria lá também? Ele tinha escrito algo sobre ela conhecer uma amiga nova. Uma certeza tão breve quanto cristalina deixou Hilde convencida de que Sofia era bem mais que papel e tinta. Ela existia de verdade. Capítulo: O Iluminismo. De como fabricar agulhas ao modo de fundir canhões. Hilde começara a ler o capítulo sobre a Renascença, mas ouviu sua mãe entrar na casa. Ela olhou para o relógio, eram 4 horas. A mãe subiu rapidamente as escadas e abriu a porta. — Você não foi para a igreja? — Claro que fui. — Mas... e foi vestida como? — Do mesmo jeito que agora. — De camisola? — Eu fui para a igreja de Santa Maria. — Igreja de Santa Maria? Aquela velha igreja da Idade Média. — Hilde! Ela deixou cair o fichário no colo e olhou para a mãe. — Perdi a hora, mamãe. Fiquei chateada, mas olha, estou lendo uma coisa que é muito empolgante. A mãe não conseguiu conter o riso. — É um livro mágico, acrescentou Hilde. — É sim. E mais uma vez, parabéns, Hilde. — Ah, não. Não sei se aguento receber mais parabéns. Mas eu ainda não... Bom, vou tirar um cochilo e depois vou fazer um almoço empolgante. Comprei alguns morangos. E eu vou ficar lendo. Depois disso, sua mãe saiu e Hilde continuou a leitura. Sofia acompanhou Hermes pela cidade. Na escadaria da casa de Alberto, ela encontrou outro cartão proveniente do Líbano. Também esse era datado de 15 de junho. Só então ela compreendeu a sistemática das datas. Os cartões com datas de antes de 15 de junho eram cópias de cartões que Hilde havia recebido anteriormente. Mas os que eram datados a partir de 15 de junho, ela estava lendo pela primeira vez no fichário. Querida Hilde, Sofia agora veio até a casa do professor de filosofia. Logo, ela completará 15 anos. Mas você fez 15 anos ontem mesmo. Ou seria hoje, Hildinha? Se for hoje, deve ser mais para o fim do dia. É que os nossos relógios não caminham juntos. Hilde leu sobre como Alberto contou a Sofia sobre a Renascença e a nova ciência, os racionalistas do século XVII e o empirismo britânico. Por diversas vezes, ela sentiu um frio na barriga ao deparar com novos cartões postais e mensagens de parabéns que o seu pai havia tratado de inserir na história. Dentro de um caderno de redações, no interior da casca de uma banana, na memória de um computador. Sem o menor esforço, tinha até conseguido fazer com que Alberto se confundisse e chamasse Sofia de Hilde. Mas o mais incrível foi ter feito Hermes dizer parabéns, Hilde. Hilde concordava com Alberto em que seu pai tinha passado da conta ao se comparar com Deus e com a providência divina. Mas com quem ela estaria concordando, afinal? Não era o seu próprio pai quem colocara essa crítica, ou autocrítica, nas palavras de Alberto? Ela chegou à conclusão de que a comparação com Deus talvez não fosse tão imprópria assim. Seu pai era quase um Deus onipotente no mundo de Sofia. Quando Alberto começou a contar sobre Berkeley, Hilde estava no mínimo tão curiosa quanto Sofia. O que aconteceria agora? Tudo levava a crer, desde bem antes desse capítulo, que algo importante aconteceria na passagem sobre esse filósofo, que havia negado a existência de um mundo material além da consciência humana. Hilde tinha decorado as palavras da enciclopédia. O capítulo se iniciou com Alberto e Sofia olhando pela janela e descobrindo que o pai de Hilde enviara um avião com uma faixa de parabéns. Ao mesmo tempo, nuvens carregadas de chuva começavam a encobrir a cidade. Ser ou não ser não é, pois, a questão mais importante. Importa também perguntar o que somos. Somos, na verdade, homens de carne e osso.
Nosso mundo consiste em coisas reais ou tudo aquilo que nos rodeia não passa de consciência? Não era estranho que Sofia tivesse começado a roer as unhas. Hilde nunca teve esse costume, mas agora estava com a cabeça na lua. E aí chegou a grande hora. Para nós, essa vontade ou espírito, que influencia tudo em tudo, pode muito bem ser o pai de Hilde. Você está dizendo que ele tem sido uma espécie de Deus para nós? Sem meias palavras, sim, mas ele devia se envergonhar. E quanto a Hilde? Ela é um anjo, Sofia. Um anjo? Ela é aquela a quem o espírito se dirige. Em seguida, Sofia deixou Alberto para trás e saiu correndo em plena tempestade. Não teria sido a mesma tempestade que açoitara Bjerkley na noite anterior, poucas horas depois de Sofia ter saído correndo pela cidade? Amanhã é meu aniversário, pensava ela. Não era amargo demais descobrir que a vida não passa de um sonho um dia antes de completar 15 anos? Era como sonhar que se ganhou 1 milhão na loteria e momentos antes de receber o prêmio, se dar conta de que tudo não passou de um sonho. Sofia rapidamente cruzou a quadra de esportes, que já estava toda encharcada. Ela então viu que alguém vinha correndo em sua direção. Era sua mãe. Os raios rasgavam o céu sem trégua. Quando se encontraram, a mãe lhe deu um abraço. "O que está acontecendo com a gente, minha filha?" "Não sei", disse Sofia chorando. "Parece um pesadelo." Hilde sentiu os olhos rasos d'água. "To be or not to be? That is the question." Ela tirou o fichário debaixo da cama e se pôs a andar em círculos pelo quarto. Por fim, deteve-se diante do espelho de latão e lá ficou até que a mãe viesse chamá-la para o almoço. Quando ela bateu na porta, Hilde não fazia a menor ideia de quanto tempo permanecera naquela posição, mas tinha certeza absoluta de que a imagem no espelho havia piscado os 2 olhos. Durante o almoço, ela tentou se mostrar uma aniversariante agradecida pelas homenagens, mas não conseguia parar de pensar em Alberto e Sofia. Como eles reagiriam quando descobrissem que era o pai de Hilde quem estava determinando o rumo dos acontecimentos? Muito embora fosse provável que... Bobagem. Era bobagem imaginar que desconfiassem de alguma coisa. Não era seu pai que estabelecia o que eles deveriam saber? De qualquer forma, o problema permanecia o mesmo. Quando Sofia e Alberto soubessem como tudo se relacionava, de algum modo era o fim do caminho. Ela quase ficou com um belo pedaço de batata entalado na garganta quando se deu conta de que o mesmo problema poderia valer para o seu próprio mundo. A humanidade fazia constantes avanços na compreensão das leis da natureza. Mas será que a história continuaria avançando quando as últimas peças do quebra-cabeça fossem colocadas em seus lugares? A humanidade estaria se aproximando do fim da história? Não haveria uma relação entre a evolução do pensamento e da ciência e o efeito estufa e a devastação das florestas? Talvez não fosse tão estúpido assim chamar de pecado original, a incessante busca pelo conhecimento. A ideia era tão importante e assustadora que Hilde procurou apenas esquecê-la. Ela queria compreender melhor as coisas prosseguindo a leitura do presente que ganhara do pai. "Me diga se você quer mais alguma coisa", disse sua mãe, cantando, enquanto acabaram de comer sorvete com morangos italianos. "Hoje você pode fazer tudo o que tiver vontade." "Eu sei que vai parecer estranho, mas tudo o que eu quero fazer é continuar lendo o presente que eu ganhei do papai." "Tudo bem, mas tome cuidado para ele não deixar você completamente louca." "Isso não vai acontecer." "Nós podemos ver TV mais tarde comendo pizza, que tal?" "Pode ser." Hilde começou a imaginar como Sofia falava com a sua mãe. Seu pai não teria emprestado à mãe de Sofia algumas características da sua própria mãe? Por precaução, ela decidiu não mencionar coelhos brancos que são retirados de cartolas do universo. Pelo menos não hoje. "Ah!", disse Hilde ao se levantar da mesa. "Que foi?"
Não consigo achar a minha corrente com a cruz. A mãe olhou com uma expressão misteriosa. Eu a encontrei no pier faz algumas semanas. Você deve tê-la perdido lá, sua bobinha. Você contou isso ao papai? Não lembro. Quer dizer, talvez tenha dito. E onde ela está, então? A mãe foi buscar a sua própria caixa de joias. Hilde ouviu um grito de espanto vindo do quarto. Em instantes, ela estava de volta. Quer saber? Agora sou eu que não estou conseguindo encontrá-la. Foi o que pensei. Ela abraçou a mãe e subiu correndo para o quarto na água furtada. Finalmente, agora poderia continuar lendo sobre Sofia e Alberto. Ela se deitou na cama como antes, com o pesado fichário apoiado no colo. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a mãe entrando no quarto. Ela trazia uma bandeja cheia de presentes. Numa garrafa vazia de refrigerante, ela havia colocado a bandeira da Noruega. Parabéns, Sofia! Sofia espantou o sono esfregando os olhos. Ela tentou recordar tudo o que se passara no dia anterior. Mas tudo eram apenas peças soltas de um quebra-cabeça. Uma das peças era Alberto. Hilde e o Major eram a outra. Uma era Berkeley e a outra Bjerkeli. A peça maior era a forte tempestade. Ela quase havia tido um colapso nervoso. A mãe a ajudara a se enxugar e pusera para dormir lhe dando um copo de leite quente com mel. Ela dormiu como um tijolo. Acho que sobrevivi, murmurou ela. Claro que sim, e hoje você faz 15 anos. Tem certeza? Absoluta. Por acaso uma mãe não iria saber quando a sua filha única nasceu? Dia 15 de junho de 1975, à 1h30 da tarde, Sofia. Foi o momento mais feliz de toda a minha vida. Você tem certeza de que tudo isso não passa de um sonho? Tem que ser um sonho muito bom esse que termina com pãezinhos e suco e presentes de aniversário, não? Ela pôs a bandeja com os presentes numa cadeira e saiu do quarto por um instante. Quando voltou, trazia outra bandeja, com pães e sucos que colocou em cima da cama de Sofia. Seguiu-se então uma manhã de aniversário como todas as outras, com presentes sendo abertos e a mãe se lembrando de quando sentira as primeiras dores do parto, 15 anos antes. Da mãe ela ganhou uma raquete de tênis. Ela nunca jogara tênis, mas havia uma quadra apenas alguns minutos da rua Culver. Seu pai tinha enviado um aparelho de TV com rádio FM embutida. A tela não era maior que um porta-retratos. E também havia presentes de tios e de amigos da família. A certa altura, a mãe disse: "O que você acha de eu não ir trabalhar hoje?" "Por quê?" "Você estava realmente perturbada ontem. Se não se sentir melhor, acho que podemos marcar uma hora com um psicólogo." "Não, não é preciso." "Foi só a tempestade ou foi aquele Alberto também?" "E com você, o que há? O que está acontecendo com a gente, minha filha?" você perguntou. "Eu imaginei que você estava perambulando pela cidade e se encontrando com pessoas estranhas. Talvez a culpa seja minha." "Não é culpa de ninguém que eu faça um curso de filosofia no meu tempo livre. Pode ir trabalhar. Nós vamos para a escola às 10, só para pegar o boletim e nos divertir um pouco." "Você sabe quais serão as suas notas?" "Sei que tirei notas melhores que no semestre passado, pelo menos." Pouco depois de a mãe ter saído, o telefone tocou. "Alô, Sofia Mansen." "É Alberto." "Ah." O Major não economizou munição ontem. "Não estou entendendo o que você quer dizer." "A tempestade, Sofia." "Não sei no que acreditar." Essa é a primeira virtude de um filósofo. Sou orgulhoso de ver o quanto você aprendeu em tão pouco tempo. Sou com medo de nada ser real. Isso se chama angústia existencial. Em geral, é apenas uma transição para um novo conhecimento. Acho que preciso dar uma pausa no curso. Tem muitas rãs no seu jardim ultimamente? Sofia deu risada. Alberto continuou.
eu acho que nós devemos continuar. Aliás, meus parabéns. Temos que concluir o curso antes de São João. E é nossa última esperança. Última esperança de quê? Você está sentada? Vou precisar de um pouco de tempo para explicar. Estou sentada. Você se lembra de Descartes? Penso, logo existo. No que se refere às nossas próprias dúvidas metódicas, estamos na estaca zero. Não sabemos nem mesmo se pensamos. Talvez chegamos à conclusão de que nós mesmos somos pensamento. Temos um bom motivo para acreditar que somos uma invenção do pai de Hilde e dessa forma somos uma espécie de presente de aniversário para a filha do Major que está em Lillesand. Você me entende? Entendo. Mas aqui existe uma contradição inerente. Se nós somos uma invenção, não teríamos o direito de acreditar em coisa alguma. Portanto, essa conversa que estamos tendo pelo telefone seria pura e simplesmente impossível de acontecer. E então não teríamos um mínimo de livre-arbítrio. O Major é que planejaria tudo o que dizemos e fazemos. Nesse caso, podemos simplesmente desligar o telefone. Não, você está sendo simplista demais. Pois explique. Você quer dizer que as pessoas planejam tudo o que sonham? Pode ser verdade que o pai de Hilde saiba tudo o que fazemos. Fugir da nossa onisciência pode ser tão difícil quanto o correr da própria sombra. Mas, e aqui está o ponto a partir do qual eu comecei a bolar um plano, não é certo que o Major já tenha decidido tudo o que vai acontecer. Pode ser que ele não determine nada até o momento em que as coisas aconteçam, no momento exato em que as cria. Precisamente nesse instante, pode ser que tomemos a iniciativa que vai direcionar o que dizemos e fazemos. Dessa forma, somos tão indefesos e permeáveis às condições externas como cachorros adestrados, aviões a hélices com faixas amarradas na cauda, mensagens escritas em cascas de banana ou tempestades feitas sob encomenda. Mas não podemos descartar o fato de que temos uma vontade própria, por mais fraca que ela seja. Mas como isso pode ser possível? O Major é naturalmente onisciente no nosso pequeno mundo, mas isso não significa que ele seja onipotente. Devemos, apesar de tudo, continuar vivendo a nossa vida como se ele não existisse. Acho que compreendo o que você quer dizer. A verdadeira conquista seria conseguirmos fazer algo por nossa própria conta, algo que nem mesmo o Major conseguisse descobrir. Como isso pode ser possível se nós nem existimos? Quem disse que nós não existimos? A pergunta não é se existimos, mas o que somos, a quem somos. Ainda que se prove que somos apenas impulsos na consciência partida em dois do Major, isso não retira a nossa porção de existência. Nem nosso livre-arbítrio? Estou contando com essa hipótese, Sofia. Mas o pai de Hilde pode muito bem estar ciente de que você conta com essa hipótese. Certamente, mas ele não conhece detalhes do plano. Estou tentando encontrar um ponto arquimediano. Um ponto arquimediano? Arquimedes foi um cientista do helenismo. Dê-me um ponto de apoio fixo, dizia ele, e eu moverei o planeta. É um ponto assim que devemos encontrar para escaparmos do universo interior do Major. Vai ser uma tarefa bem difícil. E só conseguiremos completá-la quando tivermos terminado o nosso curso de filosofia. Até lá, ele nos terá em mãos. Ele provavelmente decidiu que eu devo guiá-la através dos séculos até a nossa própria época. Mas dispomos de apenas alguns dias até que ele embarque num avião no Oriente Médio de volta para a Noruega. Se não conseguirmos nos soltar da sua imaginação grudenta antes que ele chegue a Bjerkeli, estaremos perdidos. Você está me assustando? Primeiramente, eu tenho que lhe transmitir as noções mais fundamentais do iluminismo francês. Depois, temos que trilhar a filosofia de Kant antes de nos aproximarmos do romantismo. Não podemos nos esquecer de Hegel, que para nós será de grande valia. E com ele não teremos como evitar a indignação de Kierkegaard diante da filosofia hegeliana.
teremos que dizer algumas palavras sobre Marx, Darwin e Freud. Se conseguirmos depois tecer alguns comentários sobre Sartre, o existencialismo, poderemos pôr em prática o nosso plano. É muita coisa para apenas uma semana. Por isso, precisamos começar já. Você pode vir aqui agora? Tenho que ir para a escola. Vamos ter uma festinha de despedida da turma e depois vamos receber os boletins. Esqueça isso. Se formos somente consciência pura, o gostinho de refrigerantes e docinhos não passará de produtos da nossa imaginação. Mas o boletim... Sofia, ou você vive num universo maravilhoso, num ponto minúsculo num planeta de uma das muitas centenas de milhões de galáxias, ou é um produto de impulsos eletromagnéticos da consciência do Major. E aí, você vai me falar, boletim? Ora, faça-me o favor. Sorry. Mas, antes de nos encontrarmos, dê uma passadinha na escola. Se você não for, isso pode influenciar negativamente Hilde no seu último dia de aula. Ela certamente irá à escola mesmo no seu aniversário, porque ela é um anjo. Então eu passo aí assim que terminar o evento na escola. Nós podemos nos encontrar no chalé do Major. No chalé do Major? Hilde manteve o fichário no colo. Seu pai acabara de deixá-la com a consciência pesada, pois ela havia perdido o último dia de aula, aquele pilantra. Ela foi ali por uns instantes, imaginando que tipo de plano Alberto tinha em mente. Deveria passar logo para a última página do fichário? Não, isso seria trapacear. Ela preferiu continuar a leitura. Num ponto, pelo menos, ela estava plenamente convencida de que Alberto tinha razão. Uma coisa era o fato de que seu pai tinha uma espécie de visão panorâmica sobre tudo que se relacionava a Sofia e Alberto. Mas quando ele sentava para escrever, por certo não sabia tudo o que iria acontecer com eles. Talvez, na pressa, ele escrevesse algo de que ele só se daria conta mais tarde. E justamente nesse intervalo de tempo, Sofia e Alberto contavam com alguma liberdade. Novamente, Hilde teve a sensação de que Sofia e Alberto existiam de verdade. Era assim na superfície calma do oceano. Ela comparou. A aparente tranquilidade escondia o que estava se passando nas profundezas. Mas por que ela pensou nisso? Não era, contudo, um pensamento capaz de abalar a aparente calma da superfície. Na escola, Sofia recebeu muitos parabéns e foi mimada como uma criança. Talvez até tenha recebido atenção em demasia, pois todos estavam felizes de antemão com as notas, os refrigerantes e as férias. Assim, mal o professor encerrou a festa, desejando a todos boas férias de verão, Sofia disparou na direção da casa. Jorum tentou segurá-la um pouco mais ali, mas Sofia gritou de volta que tinha outro compromisso. Na caixa de correio, ela encontrou 2 cartões vindos do Líbano. Em ambos estava escrito Happy Birthday, 15 anos. Eram esses cartões de aniversário que vêm com mensagens impressas. Um cartão era destinado a Hilde Moller-Knag, aos cuidados de Sofia Mansen, mas o outro era para a própria Sofia. Os 2 tinham um carimbo Batalhão da ONU de 15 de junho. Sofia leu o seu cartão primeiro. Querida Sofia Mansen, hoje é o seu aniversário. Meus parabéns, Sofia. Devo lhe agradecer por tudo que tem feito por Hilde até aqui. Um abraço, Major Albert Knag. No cartão de Hilde estava escrito: Querida Hildinha, não sei nem que dia nem que horas são em Lilicende, mas como disse antes, isso não tem a menor importância. Se estou certo, não me atrasei nessa última, ou pelo menos penúltima lembrança de aniversário. Mas você não pode se atrasar também. Alberto vai daqui a pouco falar das ideias iluministas francesas. Ele vai se concentrar em 7 pontos, que são a revolta contra as autoridades, o racionalismo, a doutrina iluminista, o otimismo cultural, de volta à natureza, o cristianismo humanista e os direitos humanos. Era evidente que o Major os tinha bem no centro da mira.
Sofia trancou a porta de casa depois de ter deixado em cima da mesa da cozinha o seu boletim repleto de notas boas. Imediatamente se embrenhou na sebe e saiu correndo pela floresta. De novo teve que atravessar remando o pequeno lago. Alberto estava no pórtico de entrada da cabana quando ela chegou. Ele acenou para que ela sentasse ao seu lado. Fazia um tempo bom, mas uma corrente de ar frio e úmido soprava do lago. Era como se a tempestade ainda não tivesse ido embora. Vamos direto ao assunto, disse Alberto. Depois de Hume, o construtor de sistemas filosóficos foi o alemão Kant. Mas a França teve ao longo do século XVIII muitos pensadores de importância. Podemos dizer que o peso filosófico na Europa estava na Inglaterra na primeira metade do século XVIII. Em meados do século, deslocou-se para a França e no fim do período foi para a Alemanha. Migrou do oeste para o leste, portanto. Isso. Vou abordar brevemente alguns pensamentos que muitos dos filósofos iluministas franceses tinham em comum. Refiro-me a nomes importantes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau e muitos outros. Eu vou me concentrar em 7 pontos. Ah, sim, já fiquei sabendo disso. E de uma maneira bem chata. Sofia lhe entregou o cartão do pai de Hilde. Alberto deu um suspiro profundo. Ele bem podia ter se poupado disso. Nosso primeiro ponto é, portanto, a revolta contra as autoridades. Muitos dos filósofos iluministas franceses tinham visitado a Inglaterra, em que diversos aspectos era um país mais liberal que a pátria deles. Eles ficaram fascinados pelas ciências naturais inglesas, sobretudo por Newton e a sua física universal, mas também se inspiraram na filosofia britânica, particularmente em Locke e sua filosofia política. De volta à França, eles começaram pouco a pouco a se rebelar contra as autoridades constituídas. Era importante manter-se cético em relação às verdades estabelecidas, eles diziam. A ideia era que o próprio indivíduo deveria encontrar as respostas para todas as perguntas. A tradição herdada de Descartes também era fonte de inspiração. Porque ele havia construído tudo a partir dos alicerces. Exatamente. A revolta contra as autoridades não tardou a incluir a igreja, a nobreza e a aristocracia. Essas instituições eram, no correr do século XVIII, muito mais poderosas na França do que na Inglaterra. E aí houve a Revolução. Em 1789, sim, mas as novas ideias vieram antes. Nosso próximo ponto é o racionalismo. Pensei que o racionalismo tivesse morrido com Hume. Hume mesmo só morreu em 1776. Isso foi cerca de 20 anos depois que Montesquieu e apenas 2 anos antes de Voltaire e Rousseau, cuja morte se deu em 1778. Mas os 3 haviam estado em Londres e conheciam bem a filosofia de Locke. Você talvez se lembre de que Locke não era um empirista tão coerente assim. Ele dizia, por exemplo, que tanto a fé em Deus como determinadas normas morais são fundamentadas na razão humana. E esse é o núcleo da filosofia iluminista francesa. Você disse também que os franceses sempre foram mais racionalistas que os britânicos. E essa diferença tem raízes que remontam diretamente à Idade Média, onde os ingleses se referem ao common sense, senso comum. Os franceses dizem evidence. A expressão inglesa pode ser traduzida por experiência e a francesa por evidência, ou razão. Estou percebendo. Em linha com os humanistas da antiguidade, como Sócrates e os estoicos, a maioria dos filósofos iluministas tinha uma fé inabalável na razão humana. Era algo tão característico que muitos simplesmente chamavam o iluminismo francês de racionalismo. A nova ciência natural havia concluído que a natureza em tudo era racional. Os filósofos iluministas passaram então a tomar como sua tarefa estabelecer fundamentos para a moral, a religião e a ética em consonância com a imutável razão humana. Isso conduziu à doutrina iluminista. E esse era o terceiro ponto. Era chegada a hora de uma grande parcela da população ser iluminada. Esse era um pré-requisito para melhorar a sociedade.
culpavam-se a necessidade e as más condições de vida pela ignorância e pela superstição. A educação, tanto de crianças quanto de adultos, passou a requerer maior atenção. Não é por acaso que a pedagogia como ciência surgiu durante o Iluminismo. As disciplinas escolares vêm da Idade Média e a pedagogia do Iluminismo, então? Pode-se dizer que sim, mas o marco do pensamento iluminista foi, bem tipicamente, um grande léxico. Estou me referindo à enciclopédia, que foi impressa em 28 volumes, de 1751 a 1772, com verbetes de autoria de todos os grandes filósofos iluministas. Tudo se acha aqui, dizia-se, de como fabricar agulhas ao modo de fundir canhões. O ponto seguinte era o otimismo cultural. Você pode fazer o favor de largar esse cartão enquanto eu estou falando? Desculpe. Quando a razão e o conhecimento estivessem disseminados, diziam os filósofos iluministas, a humanidade teria sua grande libertação. Era só uma questão de tempo até que a ignorância e a irracionalidade fossem varridas, dando lugar a uma humanidade esclarecida ou iluminada. Essa ideia foi mais ou menos predominante na Europa Ocidental até algumas dezenas de anos atrás. Hoje em dia, não estamos mais tão convencidos de que todo desenvolvimento seja para o bem. Mas essa crítica à civilização só havia sido feita pelos filósofos iluministas. Então, deveríamos ter dado ouvido a eles. Simplesmente, a palavra de ordem era que nos dirigíssemos de volta à natureza. Mas, com natureza, os filósofos iluministas queriam dizer quase a mesma coisa que razão, pois a razão humana provém justamente da natureza, e não da igreja ou da civilização. Apontava-se em geral os povos naturais, como exemplos de saúde e felicidade, em contraposição aos europeus, justamente porque não eram civilizados. Foi Rousseau quem estabeleceu a máxima: devemos nos voltar à natureza, pois a natureza é boa, assim como as pessoas são, de natureza, boas. É na sociedade que reside o mal. Rousseau dizia também que as crianças deviam viver tanto quanto possível na sua inocência natural. Você pode muito bem dizer que a ideia de a infância ter um valor em si decorre diretamente do iluminismo. Até então, a infância era tratada como uma preparação para a vida adulta. Mas nós somos humanos, afinal, e vivemos a nossa vida na Terra também enquanto crianças. Eu concordo totalmente. Não menos importante, a religião deveria ser professada naturalmente. O que eles queriam dizer com isso? A religião deveria estar em paralelo com a razão natural. Muitos lutaram por aquilo que podemos chamar de uma catequese humanizada, um cristianismo humanista. O sexto item da nossa lista. Claro que entre eles existiram vários materialistas convictos que não acreditavam em Deus e se diziam adeptos de um ponto de vista ateísta. Mas os filósofos iluministas diziam que não era razoável imaginar um universo sem Deus. O mundo era intrinsecamente racional para ser de outra maneira. A mesma visão tinha, por exemplo, Newton. Dessa forma, também era considerado razoável crer na imortalidade da alma. Como para Descartes, a pergunta sobre se o homem possui uma alma imortal era uma questão mais concernente à razão do que à fé. É exatamente isso que eu acho estranho. Para mim, é um exemplo típico de algo em que acreditamos, não daquilo que sabemos. Mas você não vive no século XVIII. Aquilo que, segundo os filósofos iluministas, deveria ser apartado do cristianismo eram os dogmas e princípios religiosos irracionais, que ao longo da história haviam sido misturados aos ensinamentos simples que Cristo nos legou. Agora sim, eu concordo. Muitos deles também professavam o chamado deísmo. Pode explicar. Com deísmo, nos referimos a uma crença que parte do princípio de que Deus criou o mundo um dia, há muito, muito tempo atrás, mas desde então não mais se revelou a nós. Desse modo, Deus foi reduzido ao Ser Supremo, que somente se manifesta aos homens por meio da natureza e das suas leis.
e nunca por meio de uma manifestação sobrenatural. Um Deus filosófico como esse também encontramos em Aristóteles. Para ele, Deus era a primeira causa do universo, ou seu primeiro movimento. Agora só falta mais um ponto: os direitos humanos. Em compensação, talvez seja o mais importante de todos. Você pode dizer que, em geral, os filósofos iluministas franceses eram mais práticos que os filósofos ingleses. Eles punham em prática as consequências da sua filosofia, certo? Sim, os filósofos iluministas não se debruçavam sobre pontos de vista teóricos a respeito do papel do homem na sociedade. Eles lutavam ativamente pelo que chamavam de direitos naturais dos cidadãos. Num primeiro momento, isso tinha a ver com uma luta contra a censura, pela liberdade de imprensa, portanto. Mas, no que se referia à religião, à moral e à política, deveria ser assegurado o direito individual de livre expressão de cada um. Depois havia também a luta contra a escravidão negra e por um tratamento mais humanitário aos criminosos. Acho que eu assino embaixo da maior parte disso aí. O princípio da inviolabilidade do indivíduo foi estabelecido por fim na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Assembleia Nacional Francesa em 1789. Essa Declaração dos Direitos Humanos foi de importância fundamental na elaboração da Constituição da Noruega em 1814. Mas ainda hoje muitas pessoas precisam lutar por seus direitos. Sim, infelizmente. Mas os filósofos iluministas queriam deixar claro que certos direitos não são garantidos pelo simples fato de termos nascido seres humanos. Continuamos a nos referir a um direito natural que frequentemente pode estar em contradição com as leis vigentes em um país. Continuamos a ver indivíduos ou até mesmo populações inteiras evocarem esses direitos naturais para chamar a nossa atenção contra injustiças, privação de liberdade e repressão. E quanto ao direito das mulheres? A Revolução Francesa de 1789 estabeleceu uma série de direitos que deveriam valer para todos os cidadãos. Mas um cidadão era normalmente referido como um homem. No entanto, exatamente durante a Revolução Francesa é que vemos os primeiros exemplos de lutas feministas. Já não era sem tempo. Já em 1787, o filósofo iluminista Condorcet escreveu um artigo sobre os direitos femininos. Ele dizia que as mulheres tinham os mesmos direitos naturais que os homens. Durante a própria Revolução de 1789, as mulheres eram bastante ativas na luta contra a antiga sociedade feudal. Foram elas que, por exemplo, levaram a cabo os protestos contra o rei, que no fim teve que abandonar o castelo de Versalhes. Em Paris foram estabelecidos vários grupos femininos. Além de reivindicarem os mesmos direitos assegurados aos homens, as mulheres lutavam por mudanças nas leis matrimoniais e por melhores condições sociais. E elas conseguiram obter esses mesmos direitos? Não. Como tantas vezes depois na história, a questão dos direitos femininos sempre foi associada à eclosão de uma revolução. Mas assim que as coisas se acomodavam numa nova ordem, os homens tratavam de estabelecer a mesma sociedade predominantemente masculina. Típico. Uma das que mais lutaram pelos direitos das mulheres durante a Revolução Francesa foi Olympe de Gouges. Em 1791, portanto 2 anos depois da Revolução, ela publicou uma declaração sobre os direitos da mulher. A Declaração sobre os Direitos do Cidadão não trazia nenhum artigo sobre os direitos naturais da mulher. Olympe de Gouges estendia os mesmos direitos dos homens às mulheres. E como isso terminou? Ela foi sentenciada à morte na guilhotina em 1793, e as mulheres proibidas de tomar parte de qualquer atividade política. Nossa! Só no século XIX a luta feminista começou a avançar, tanto na França como no restante da Europa. Foi lenta e gradualmente que essa luta passou a render frutos. Mas, por exemplo, na Noruega, o direito de voto foi estendido às mulheres apenas em 1913.
e ainda hoje mulheres de vários países têm muito por que lutar. Elas podem contar com o meu apoio. Alberto admirou a vista do lago. Depois ele disse: acho que era tudo o que eu queria lhe dizer sobre a filosofia do iluminismo. Como assim acho? Não sinto que surgirão outras coisas. Assim que ele se calou, algo pareceu se mexer sob a água. Bem no meio do lago, começaram a emergir bolhas, e logo em seguida uma coisa enorme e horrível se ergueu sobre a superfície. Uma serpente marinha! Gritou Sofia. A criatura escura retorceu o corpo para frente e para trás algumas vezes, tornou a mergulhar e a água voltou a ficar calma. Alberto apenas virara de costas. Vamos entrar, ele disse. E assim ambos se levantaram e entraram na pequena cabana. Sofia foi logo até os quadros de Berkeley e Bierkley. Apontou Bierkley e disse: acho que Hilde mora em algum lugar dessa pintura. No meio dos quadros havia agora uma faixa bordada com os dizeres: liberdade, igualdade e fraternidade. Sofia se dirigiu a Alberto. Foi você que pendurou isso aqui? Ele se limitou a balançar a cabeça com uma expressão de tristeza. Sofia então descobriu um envelope sobre o console na lareira. Para Hilde e Sofia, estava escrito nele. Sofia soube imediatamente de quem era. Ela abriu o envelope e o leu em voz alta. Minhas queridas, o professor de filosofia de Sofia deveria também ter enfatizado quão importante a filosofia iluminista francesa tem sido para os ideais e princípios nos quais a ONU se baseia. Há 200 anos, as palavras liberdade, igualdade e fraternidade serviram para unir cidadãos franceses. Hoje em dia, as mesmas palavras devem ser usadas para unir toda a humanidade. Como nunca antes, é preciso que a humanidade seja uma grande família. Nossos descendentes são os nossos próprios filhos e netos. Que mundo eles herdarão de nós? A mãe de Hilde gritou por ela, avisando que o seriado na TV iria começar dali a 10 minutos e que ela já havia colocado a pizza no forno. Hilde estava completamente exausta depois de tanto que lera e estava de pé desde as 6 da manhã. Ela se dispôs a passar o resto da noite celebrando seus 15 anos junto com a mãe, mas primeiro tinha que pesquisar algo na enciclopédia. Gouge? Não, de Gouge. Não também. Olympe de Gouges. Então, nada. A enciclopédia não continha uma linha sobre a mulher que fora condenada por seu engajamento político feminista. Não era um escândalo, porque ela não era mais um personagem que seu pai tinha inventado. Ou era? Hilde desceu até o térreo para buscar uma enciclopédia ainda maior. Vou só dar uma olhada numa coisa, disse ela à mãe intrigada. Pegou um volume que ia de Forve até GP e voltou correndo para o quarto. Gouge. Sim, aqui. Gouge. Marie Olympe de 1748 a 1793. Autora francesa, muito atuante durante a Revolução Francesa, entre outras coisas por publicar brochuras alentadas contendo questões sociais, além de uma série de peças teatrais. Ela é uma das poucas pessoas que, durante a Revolução, trabalharam para que os direitos humanos abrangessem as mulheres e publicou em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher. Foi decapitada em 1793 porque ousou defender Luís XVI e criticar Robespierre.